Para polias móveis ou rodanas móveis é um pouco mais legal, né? Porque você deixa a situação um pouco mais fácil de você levantar qualquer tipo de peso. Então você consegue aplicar pouca força ali para mover um objeto, tirar seu objeto de estado ali de repouso. Então é muito mais vantajoso você utilizar uma polia móvel, rodana móvel, do que uma polia fixa. Então vamos lá, vou mostrar, fazer uma demonstração de como seria na polia ou rodanas móveis, né? Então deixa eu pegar aqui um vetor. Primeiro eu vou aplicar o diagrama de corpo livre, a mesma coisa que eu estava fazendo nos vídeos passados. Aplicar aqui uma força peso para baixo, né, do bloco, e uma tração aqui para cima, beleza? Isso aqui não é novidade. Então aqui eu tenho uma força peso e a tração aqui. Então já posso aqui supor que vamos falar que esse sistema aqui está em repouso, tá? Então eu estou aqui aplicando uma força resultante, né, aplicando as leis de Newton. Vamos supor que inserir um texto, ó, que a tração aqui, nesse caso, é igual a força peso, beleza? Então, eu tenho uma anulação de força aqui, né? Essas duas forças são iguais, já que não tem nenhuma força outra externa que atua no eixo Y. As únicas forças que tem aqui é no eixo Y, por exemplo. Perdão, não, as únicas forças que estão atuando aqui é a força peso e a atração. Então, agora vamos supor que eu aplico uma força que é horizontal nesse cabo aqui, ó, para a direita. Vamos supor aqui, ó. Aplico uma força aqui para a direita, puxando esse cara para cá, com o intuito de levantar esse bloco para cima, né? Então, vamos supor ainda que o sistema está em repouso. Qual seria a minha força mínima para eu aplicar aqui na horizontal, para eu promover a aceleração desse corpo, né, para cima? Tendo em vista que aqui que eu tenho uma polia móvel, que no caso é essa aqui, ó. Essa é a polia móvel e essa é a polia fixa aqui no teto, tá? Esse aqui é um fio, está passando pela polia móvel. Então, vamos lá. Vamos aplicar aqui primeiramente para a polia fixa. Como eu falei no vídeo passado, na polia fixa eu tenho uma transferência aqui de tração, né? A tração desse lado aqui, ó, é igual à tração que está desse lado aqui, ó. Beleza? Mas na polia móvel é diferente. Quando eu chego na polia móvel, eu tenho aqui dois tipos de trações que são iguais. Essas duas aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho um sistema de uma corda que atravessa uma polia e causa uma transferência de força, uma transferência de energia. Então o que acontece? Preste atenção que para essa tração aqui, ó, que está aqui, eu preciso de duas trações para levantar esse tipo de tração aqui, ó, tá vendo? Eu tenho duas trações nesses dois pontos que correspondem a essa tração aqui. Então eu posso já escrever aqui, ó, inserir um texto. Posso supor que, chamando essa tração aqui, ó, essas duas trações de T2, então eu posso falar que T é igual a 2 vezes T2, tá? Uma tração P corresponde a duas trações T2, beleza? Mas, vamos supor que essa força aqui, F de x, ó, seja uma força F de x, eu acabei falando já que eu queria falar, né? Enfim, vamos supor aqui que essa força que eu aplico para a direita seja uma força F de x, né? É isso que eu queria falar, porque acabei falando direto, né? Então, eu tenho aqui uma força aplicando F de x. Essa força F de x e essa tração aqui, ó, T2, são iguais. Então, eu já posso inserir outro texto aqui, ó, já que... Por que são iguais, né? Porque essa polia aqui é fixa, perdão, esqueci de explicar. Quando eu tenho uma polia fixa aqui, ó, eu tenho duas trações iguais. Então, aqui, ó, para essa tração aqui, já que ele pega primeiro uma polia móvel, ele corresponde a duas trações T2, em que essa tração T2 corresponde a essa tração F de x. Então, eu posso dizer que T2 é igual a F de... Aí, F de x, tá vendo? Então, já que T2 é igual a f de x, eu posso substituir f de x aqui, ó. Posso tirar esse cara aqui e escrever f de x. Tá? Então, isso significa que a atração é igual a 2 vezes f de x e, já que a atração é igual a 2 vezes f de x, eu posso pegar esse cara aqui e recopiar aqui esse lado aqui, ó, tá vendo? Então, significa que a força peso é igual a 2 vezes a atração, a força que eu apliquei, né? 2 vezes f de x. Agora eu quero saber a força necessária para puxar esse bloco aqui, né? A força mínima necessária para eu puxar para a direita para levantar esse bloco aqui. É só passar o 2 dividindo, né? Então, tem que a força peso é dividido por 2, né? Ou seja, isso aqui, galera, isso aqui é a força necessária para eu aplicar na horizontal para levantar esse bloco. Notem que para uma polia fixa, eu tenho uma força aqui, ó, 2 vezes menor. Se eu fosse uma polia normal, eu ia aplicar a mesma força. Eu ia aplicar
FDP. Né? Então, para uma polia móvel é muito mais fácil eu fazer uma força aqui na direita, né, para levantar esse cara aqui, já que a força peso aqui, a força necessária 2 vezes menor do que a força peso, né? Então, eu peguei essa situação aqui, ó, do slide que tinha no professor Neemias, e eu transformei nesse sistema aqui, ó. A única diferença é que esse cara aqui é um bloco, por exemplo. Então, eu vou aplicar o mesmo sistema que eu fiz aqui, ó, desse lado. Deixa eu ver se consigo copiar esse aqui e deletar tudo. Não, deletar parte por parte. Aí, pronto. Aí, esse cara aqui, ó, é uma polia... Eu tenho duas polias móveis, tá vendo, ó? Essas duas aqui. E eu tenho uma polia fixa desse lado aqui. Então, como é que era a questão? A questão falava que esse cara aqui levantava, puxava, né? No caso, ele estava sentado aqui, puxava essa corda para cima com o intuito de subir, né? Qual é a força necessária que esse cara faz para puxar, para levantar ele mesmo, né? Tendo em vista que eu tenho duas polias móveis de sistema e uma polia fixa. Então a pergunta é essa. Vou chamar essa força aqui, essa força que eu apliquei desse lado aqui, de Fx, né? A mesma força que eu apliquei aqui, por exemplo. Só com um nome igual, tá? Não com a mesma intensidade. A intensidade aqui é diferente. Então Fx aqui é a força que eu apliquei para baixo, tá? Tranquilo? E agora eu vou aplicar o diagrama de corpo livre nesse bloco aqui, né? Eu tenho uma força peso para baixo, eu tenho uma tração para cima, né? Ao longo do fio. A tração sempre ao longo do fio. Aqui assim. Pronto. Tranquilo. Já apliquei o diagrama de corpo livre. Eu tenho aqui um estado de equilíbrio, né? Eu vou supor aqui que o sistema está quase em repouso. Eu quero saber a força mínima necessária que eu aplico aqui, ó, para baixo, para puxar esse cara para cima, né? Então, eu vou escrever um texto aqui, ó, já que esse sistema está em equilíbrio, eu aplico a lei de Newton aqui, ó. Eu estou vendo aqui que a força-peso é igual à atração. Então, eu escrevo aqui, ó, força-peso é igual à atração. Tranquilo? Beleza. Até aí tudo bem. Agora a gente vai aplicar os conceitos de polia aqui, né? As transferências de trações aqui na polia móvel. Preste atenção que para essa, quando eu tenho uma tração aqui, ó, eu tenho uma tração desse lado de cá na polia móvel, aqui, ó, tem uma tração desse lado de cá e eu tenho outra tração desse lado de cá, ó, na polia móvel, nessa polia aqui pequenininha, que o fio vem primeiro nessa aqui, beleza? Eu tenho, então, para uma tração T, eu correspondo a duas trações T2 da polia móvel, tá vendo? Então, já posso inserir um texto aqui. Inserir um texto. Então, eu vou chamar aquela tração ali T2, tá? Então, T2 é igual a duas vezes, né? Duas vezes... Não, perdão, escrevi errado. T corresponde a duas vezes T2, né? Só para botar aqui, ó, que T2 é essa tração aqui, tá? Essa aqui. Então, essa tração T, para eu levantar essa tração T, eu preciso de duas trações T2, tá vendo? Duas T2, beleza? Agora eu aplico a mesma coisa para essa outra polia móvel. Essa polia móvel também tem uma transferência aqui, ó, de cordas. Uma para cima aqui, ó, né? Uma para cima aqui e a outra aqui, ó, desse lado de cá, ó. Tá vendo? Essa polia é um pouco maiorzinha aqui. Ela tem dois pontos de aplicação, então eu estou vendo que a tração T2, para eu levantar essa tração T2, eu preciso de duas trações T3, né? Eu vou chamar essas trações aqui de T3. Então, deixa eu copiar. Eita. Deixa eu copiar esse cara aqui, ó. Que é T3, no caso agora. Deixa eu transferir esse cara aqui para cá, ó. T3, né? Então, para eu pegar T3, o que eu faço? Para eu levantar, no caso, para eu levantar T2, eu preciso de duas trações T3, né? Exatamente assim. Vou chamar esse cara e botar esse cara aqui embaixo, tá vendo? Então, para eu levantar T2, que é esse cara aqui, eu preciso de duas trações T3. Para eu levantar T, eu preciso de duas trações T2, tá vendo? Como essa polia agora de cima é fixa, então essa tração aqui é a mesma tração que tá ali, galera, do outro lado. Aqui, ó. Eu tenho uma tração aqui, tá vendo? Pronto. Essa tração aqui, ó, é a mesma tração que está aqui daquele lado, que é f de x. Então, eu posso supor que f de x é igual a T3 aqui desse lado, né? E, dessa forma, eu posso escrever aqui assim, ó, um texto. Então, que f de x é igual a T3. Talvez tinha outro método de resolução desse tipo de problema, mas aparentemente, eu
gosto de fazer assim, né? Então f de x é igual a t3, já que essa polia é fixa, e essa polia móvel ela corresponde a duas trações, né? Correspondentes a ela. Então agora é só aplicar aqui as substituições, né? Eu quero saber, já que eu quero... Então agora a gente já pode aplicar as substituições aqui, ó, desse lado aqui, para achar a força necessária que eu aplico aqui, ó, f de x, para baixo, para levantar esse corpo aqui, né? Então vamos lá. Já que f de x é igual a t3, eu posso trocar f de x aqui, ó, desse lado de cá. Vou apagar esse cara aqui, ó. Aqui é igual a f de x, né? Então, T2 é igual a 2 vezes f de x, tranquilo? Já que T2 é igual a 2 vezes f de x, então já posso substituir na equação de cima. Eu troco esse cara aqui, ó, por 2 vezes f de x. Então, eu já cheguei aqui na atração T. Então, a atração T, ó, já que a atração T é igual a força-peso, eu posso trocar aqui a atração T por f de p, né? Já que é igual à equação de cima, tá vendo? Só fiz umas substituições, né? Olhando para as equações de cima. Então, a força peso é igual a 4 vezes, né? Já que aqui é 2 vezes 2. Eu posso escrever 4. Então, a força peso é igual a 4 vezes a força da aplicação, né? Que eu fiz aqui. Então, qual é a força que eu aplico aqui para subir esse cara lá para cima? No caso, eu passo o 4 dividindo, né? Já que ele está multiplicando. Então, a força necessária aqui, ó, para puxar é 4 vezes menor a força peso desse cara aqui. Ou seja, compensa muito mais 2 polias do que 1 aqui nessa situação, né? Vamos supor. Então, o número de polias facilita muito mais sua vida aqui. A força ela diminui ainda mais. Mas preste atenção. Quando eu tinha uma polia móvel aqui, a força necessária para aplicar aqui era 2 vezes menor a força peso desse cara. A força necessária aqui para puxar aqui é 4 vezes menor, tendo visto que era 2 polias. E agora, se eu tivesse 4 polias móveis, ou 3, perdão, já que aqui eu tenho 2 e aqui foi uma, como é que seria aqui? Galera, seria 8 vezes menor, né? Já que eu tenho mais uma polia. Então aqui é uma forma geométrica, né? O número de polias corresponde a uma multiplicação de 2, né? Já que as trações vão se dividindo em 2. Então aqui eu tenho uma PG, né? Pô, chama progressão geométrica, mais ou menos assim, mas não é igual a isso, é só uma situação que eu quero comparar. Então, eu posso aqui fazer uma equação que corresponde à força f de x necessária para levantar um objeto tendo em vista o número de polias, que é igual a f de x, que é a força necessária que eu preciso aplicar, a força-peso do objeto que eu quero levantar, dividido por 2 vezes n elevado a 2. Aqui, ó. N elevado a 2, não, perdão. 2 vezes, perdão de novo, 2 vezes elevado a n, né? Então, f de x, aqui, ó, f de x igual a força-peso dividido por 2 vezes, ou 2 vezes não, 2 elevado a n. Onde n, vou botar barra barra, onde n é o número de polias. Número de polias. Pronto. Essa equação aqui é suficiente para vocês resolverem os exercícios de que tem polias móveis, né? Isso aqui só serve para polia móvel, tá? Preste atenção se for polia fixa, porque a atração ela se corresponde, ela transfere para o outro lado, tá? Então a atração de um lado é igual à atração do outro. Mas quando tem um polia móvel, a situação é diferente. Ele cai nessa situação aqui. Então, o número de polias sendo 1, no caso a força, ela é força peso dividido 2, né? No caso da situação aqui, ó. O número de polias sendo 2, aqui fica 2 elevado a 2, né? Dá 4. Foi a situação que a gente caiu aqui, ó. O número de polias sendo 3, aqui é 2 elevado a 3, né? E fica 8, né? Então, força peso dividido por 8. Se eu tenho 3 ou 4 polias móveis, 16. Se eu tenho 5, vai ficar 32, entendeu? Então, aqui vai multiplicando até ficar quase minúscula, né? A força. Então, quanto mais polias móveis você tiver no seu sistema, mais fácil é a força que dá a aplicação para você levantar o objeto.